Uma maldição de Tutancâmon, o preço da profanação. Em novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta que mudaria para sempre a arqueologia e a percepção ocidental sobre o Egito Antigo. A tumba do faraó Tutancâmon, um jovem rei da 18ª dinastia, enterrado há mais de 3.000 anos no Vale dos Reis. A entrada da tumba, selada e intacta, foi considerado um milagre arqueológico. Carter, financiado pelo aristocrata Lord Carnarvon, conduziu a abertura da câmara funerária diante de um mundo maravilhado. Mas, junto com as riquezas e os segredos do passado, algo mais teria sido libertado naquela noite silenciosa do deserto, algo que muitos ainda acreditam ser real: a maldição do faraó. A lenda não demorou a ganhar força. Apenas 5 meses após a abertura da tumba, Lord Carnarvon morreu em circunstâncias misteriosas, enquanto se recuperava de uma picada de mosquito infeccionada em um hotel do Cairo. Foi tomado por uma febre alta e morreu subitamente. No exato momento de sua morte, a cidade do Cairo foi atingida por um apagão. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, a cadela de estimação de Carnarvon soltou um uivo agudo e caiu morta. Coincidência? Os jornais da época não pensavam assim. Rapidamente, manchetes começaram a circular pelo mundo, espalhando o mito da maldição do faraó. Frases como "a morte vem com asas para aquele que perturba o sono do faraó", supostamente gravada na tumba, alimentaram o medo coletivo. Ao longo dos anos seguintes, dezenas de pessoas associadas à escavação, direta ou indiretamente, morreram de formas trágicas, incomuns ou prematuras. O secretário de Carter enlouqueceu. Um financista da expedição se jogou do alto de um prédio em Paris. Um dos médicos que examinou a múmia morreu de envenenamento sanguíneo. Um egiptólogo francês morreu de pneumonia misteriosa logo após visitar a tumba. Embora os céticos insistissem que doenças tropicais, infecções e puro acaso estivessem por trás das mortes, muitos envolvidos passaram a recusar qualquer ligação com objetos retirados do local. Museus relatavam atividades estranhas associadas às relíquias de Tutancâmon, objetos que desapareciam, câmeras de segurança que falhavam ao redor das peças e até relatos de sombras movendo-se sozinhas entre as vitrines. Um dos casos mais perturbadores foi o de Evelyn White, um egiptólogo que ajudou na catalogação da tumba. Religioso e racionalista, White zombava da maldição em público. Mas anos depois, após enfrentar uma sucessão de tragédias pessoais e problemas de saúde, ele foi encontrado morto em seu apartamento após cometer suicídio. Ao seu lado, havia uma mensagem escrita em sangue: "Sucumbi à maldição que persegue todos os que ousaram tocar o sono sagrado do rei." Howard Carter, o homem que descobriu a tumba, curiosamente viveu até os 64 anos, morrendo de causas naturais em 1939. Para alguns, essa é a prova de que a maldição não passava de superstição. Para outros, Carter foi poupado por um motivo obscuro. Ele nunca retirou pessoalmente nenhuma peça da tumba para si, e sempre demonstrou reverência silenciosa diante dos restos mortais do faraó. No século XXI, cientistas tentaram racionalizar a maldição. Estudos encontraram esporos de fungos tóxicos nas paredes da tumba, como o Aspergillus flavus, que poderia causar reações alérgicas fatais ou sintomas neurológicos. Mas essa explicação não satisfez todos. Um grupo de pesquisadores esotéricos insiste que os antigos egípcios dominavam fórmulas ritualísticas de proteção energética e que selaram a tumba com encantamentos capazes de atingir quem a violasse, não com doenças visíveis, mas com distúrbios mentais, azar crônico e morte espiritual. Até hoje, guias no Vale dos Reis alertam turistas sobre a maldição. Alguns se recusam a passar a noite nas proximidades do túmulo de Tutancâmon. E embora a maioria das peças da tumba esteja no Museu Egípcio do Cairo, há objetos que desapareceram misteriosamente ou foram devolvidos anonimamente, sempre acompanhados de cartas desesperadas, alegando que suas vidas haviam sido destruídas desde o momento em que colocaram as mãos na relíquia. Talvez a maldição não seja apenas um feitiço literal, mas um aviso eterno de que alguns segredos do passado não devem ser tocados, que,
Sob as areias silenciosas do Egito, há mais do que pirâmides e múmias. Há forças antigas, adormecidas, observando, aguardando. E para aqueles que ousam perturbar seu repouso, nem mesmo a morte é o fim. 2. O ritual da morte de Saqqara. Ao sul do Cairo, repousa uma das zonas arqueológicas mais antigas e enigmáticas do Egito, Saqqara, lá da pirâmide de Djoser, o primeiro monumento em pedra do mundo. A necrópole é um labirinto de tumbas, templos e passagens que se estendem por quilômetros, escondendo histórias que jamais chegaram aos livros. Mas uma delas, mantida em sigilo por décadas, só veio à tona nos bastidores de um documentário jamais lançado, uma gravação interrompida por algo que os envolvidos juram jamais conseguir esquecer. Em 1997, uma pequena equipe de documentaristas egípcios franceses recebeu autorização para gravar um especial noturno em Saqqara. O foco era filmar a pirâmide de Unas e os túneis subterrâneos recentemente abertos por arqueólogos. O local, embora belo, era opressivo. Túneis de pedra apertados com inscrições enigmáticas, muitos dos quais jamais iluminados desde o Antigo Império. Nas gravações da primeira noite, a câmera principal apresentou falhas constantes. O som parecia capturar ruídos estranhos, mesmo no silêncio total do deserto. Vozes murmurantes, cânticos em línguas mortas, sussurros que nenhum microfone externo detectava. Um dos técnicos de som começou a vomitar e precisou ser hospitalizado. Os médicos não encontraram razão física aparente. Mesmo assim, a equipe retornou na segunda noite, desta vez determinada a descer até um sarcófago de basalto recentemente descoberto numa câmara lateral. No momento em que abriram a tampa do túmulo, que não possuía inscrições ou decoração, apenas marcas queimadas por dentro, um dos câmeras caiu desacordado. O diretor, impressionado com o cheiro que escapava da tumba, comparou com carne decomposta e incenso queimado. Mas não havia restos humanos ali, apenas um pano escuro, trançado com ouro e cobre, dobrado cuidadosamente no fundo. Um dos arqueólogos locais, Ahmed Shakir, se recusou a se aproximar. Ele disse que o pano era o Katemaut, um véu usado por sacerdotes necromantes durante cerimônias proibidas nos templos de Akhenaton, um período marcado por heresias e cultos à escuridão. Esse véu, dizia-se, era colocado sobre o rosto de prisioneiros vivos, que eram sacrificados para alimentar rituais de travessia entre os mundos dos vivos e dos mortos. Naquela madrugada, quase toda a equipe abandonou a expedição, mas o produtor, obcecado, decidiu filmar sozinho a câmara em silêncio absoluto. Ele levou apenas uma câmera de mão e entrou no túnel. As imagens, recuperadas posteriormente, mostram algo perturbador. Enquanto ele caminha, a câmera capta uma figura parada no fim do corredor, imóvel, envolta em sombras. Ele sussurra: "Há alguém aqui", mas não há resposta. A figura desaparece da gravação em um corte abrupto. No instante seguinte, um som horrendo, como um grito grave, inumano, ecoa pela pedra. O vídeo termina em estática. O produtor foi encontrado ao amanhecer, nos degraus da entrada da tumba, desidratado e em estado catatônico. Nunca mais falou. Durante meses, ele só repetia em murmúrios: "Eles ainda estão aqui. Eles não descansam. Eles esperam." Acabou internado em uma clínica psiquiátrica e nunca recuperou a fala plenamente. Os registros da expedição foram confiscados pelas autoridades egípcias. O documentário foi cancelado. Dos 7 membros da equipe, 2 desapareceram anos depois em expedições do deserto ocidental. E um deles, o arqueólogo francês Armand Cléry, escreveu em seu diário uma frase que só foi encontrada após sua morte: "O ritual foi feito, e nós éramos o sacrifício." Hoje, o túnel da pirâmide de Unas continua fechado ao público. As autoridades alegam instabilidade estrutural, mas entre os guias locais conta-se outra versão: que as pedras da câmara ainda tremem em noites sem lua, e que ninguém consegue passar mais de 7 minutos lá dentro sem sentir que algo ou alguém está respirando ao seu lado. Talvez a morte, em Saqqara, não seja o fim, mas o início de um ritual que jamais deveria ser testemunhado. 3. A maldição da estátua de Sekhmet. No Museu Egípcio do Cairo,
Entre relíquias douradas e sarcófagos sagrados, repousa uma estátua que nem os guias ousam mencionar em voz alta. Uma figura imponente, feita em diorito negro, representando Sekhmet, a deusa leoa da vingança, da doença e da cura. Seu olhar, talhado com perfeição milenar, parece acompanhar os passos dos visitantes. Poucos param diante dela por muito tempo. E entre os funcionários do museu existe uma regra silenciosa: nunca limpá-la sozinho, nunca encará-la diretamente, nunca tocá-la ao anoitecer. Essa estátua foi descoberta em 1912 em Luxor, nas ruínas do Templo de Mut. Disse que o solo onde foi escavado era estéril e amaldiçoado, um círculo de terra onde nenhuma planta crescia, e os escavadores sempre adoeciam. A Sekhmet foi transportada para o museu com extrema dificuldade. Durante o trajeto, 2 dos operários que a carregavam morreram de febre hemorrágica inexplicável. Um terceiro desapareceu no deserto, deixando para trás apenas pegadas que terminavam abruptamente. Ao ser posicionada em sua vitrine, as primeiras anomalias começaram. As câmeras de segurança falhavam sempre entre 3 horas e 3 horas e 15 da manhã, todas as noites. Um segurança foi encontrado desacordado diante dela, com arranhões nos braços e as palavras "Olhos de Fogo" rabiscadas em seu bloco de notas. Ele pediu demissão 2 dias depois e jamais falou do que viu. A única coisa que deixou para trás foi uma carta escrita à mão, onde dizia: "Ela se mexeu. Eu juro por tudo. Ela inclinou a cabeça para mim." Em 2004, uma restauradora alemã chamada Anja Klein obteve autorização para estudar a estátua de perto. Especialista em arte sacra egípcia, Anja afirmava que a peça estava viva, ou pelo menos carregada de uma energia que não compreendia. Ela passou semanas observando seus detalhes, traduzindo inscrições ocultas sobre o pedestal. Em uma das sessões, notou algo estranho. Sekhmet estava com a mão levemente diferente. Os dedos pareciam mais abertos, a palma mais exposta. Quando tentou medir a mudança, a estátua voltou à posição original. Numa noite de tempestade, Anja foi vista pela última vez entrando sozinha na sala da estátua, dizendo que faria um teste de evocação, inspirado em um texto antigo que encontrou num papiro inédito da 18ª dinastia. Acreditava que Sekhmet podia ser despertada, não como entidade, mas como força espiritual de purificação. Ela não saiu do museu naquela noite. As câmeras mostraram uma falha completa de energia exatamente às 3 horas da manhã. A imagem que voltou, às 3 horas e 17, revelou a sala vazia. A estátua estava ali, imóvel, mas Anja sumira. Seu crachá e sapatos foram encontrados aos pés da deusa, molhados como se tivessem sido lavados em sangue. Nenhum vestígio do corpo foi encontrado, nem sinais de invasão. Após o ocorrido, a sala da Sekhmet ficou fechada por 7 anos. Quando reaberta, os novos visitantes passaram a relatar um incômodo intenso ao se aproximar da estátua, dores de cabeça, calafrios, em alguns casos, sangramento nasal repentino. Os relatos aumentaram tanto que hoje, embora ainda exposta, a Sekhmet é cercada por sensores de presença. Se alguém ficar mais de 5 minutos parado diante dela, uma luz pisca e um segurança se aproxima para verificar. Dizem que a inscrição sobre seus pés, revelada por Anja antes de desaparecer, é uma oração de maldição. Traduzida livremente, diz: "Aqueles que me acordam sem oferenda, ofereço a doença. Aos que me tocam sem temor, ofereço a dor. Aos que me olham sem reverência, ofereço a eternidade vazia." Nos corredores do museu, quando as luzes se apagam e só o som dos ventiladores preenche o ar seco, os mais sensíveis juram ouvir um rosnado grave vindo da sala de Sekhmet. Outros afirmam que o olhar da estátua realmente muda, que não é sempre o mesmo de manhã para a noite. Mas o que ninguém ousa mais fazer é testá-la. 4. A sombra de Osíris, o segredo da necrópole oculta. Em 1998, uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios trabalhava nas redondezas de Saqqara, uma antiga necrópole real situada ao sul do Cairo. O local, cercado por lendas de cultos secretos e passagens esquecidas, atraiu o interesse da doutora. Claire Morial,
uma egiptóloga fascinada por registros pouco compreendidos sobre ritos de ressurreição. Durante escavações em uma área anteriormente considerada neutra, sem grandes descobertas, a equipe encontrou uma entrada soterrada por séculos, uma fenda entre pedras cobertas de inscrições que pareciam distorcidas. Ao escavarem cuidadosamente, revelaram um corredor estreito com paredes de calcário negro, diferentes do típico tom arenoso da região. As paredes não só possuíam hieróglifos invertidos, mas também símbolos desconhecidos, espirais entrelaçadas com olhos deformados, mãos com dedos duplos, figuras humanoides em posições de agonia. A equipe desceu lentamente por esse túnel com lanternas, e quanto mais se afastavam da entrada, mais frio o ar se tornava. Ao final do corredor, encontraram uma câmara subterrânea com um sarcófago de pedra vermelha, envolto por 4 estátuas de Osíris, o deus dos mortos, com um detalhe perturbador. Em vez da tradicional pele verde, as estátuas estavam pintadas de preto absoluto, com olhos entalhados em quartzo vermelho, dando a impressão de sangrar a luz das lanternas. A doutora Morial notou inscrições laterais no sarcófago alertando para não quebrar o selo, um símbolo antigo de anca invertido atravessado por uma serpente. A advertência era clara: o guardião não perdoa. Aquele que o libertar será julgado como traidor no tribunal da alma. Mas curiosidade acadêmica e pressão por descoberta acabaram vencendo o medo. O sarcófago foi aberto com grande esforço, liberando um odor pútrido e uma névoa escura que parecia flutuar com consciência própria. Dentro, não havia uma múmia comum. O corpo era de um homem mumificado com o torso marcado por cortes rituais, a boca costurada com fio dourado, e no peito, um escaravelho de obsidiana preso por grampos cravados nos ossos. Na mesma noite, 2 membros da equipe adoeceram subitamente. Um deles, o técnico de campo Michel Girard, começou a gritar em francês antigo frases que ninguém mais conseguia entender. Quando finalmente foi contido, estava com os olhos completamente brancos e escoriações pelo corpo, como se tivesse sido arranhado por algo tentando sair de dentro dele. Nos dias seguintes, instrumentos eletrônicos falhavam ao se aproximar da tumba. Um fotógrafo local tentou registrar as estátuas de Osíris. Ao revelar as fotos, percebeu que todas as imagens estavam distorcidas. Nelas, os olhos das estátuas pareciam mover-se, e em uma das fotos, a silhueta de uma figura encapuzada aparecia entre as sombras, em um local onde ninguém da equipe estava. A doutora Morial insistiu em fechar novamente o sarcófago e encerrar a escavação, mas os patrocinadores franceses exigiram continuidade. Pouco depois, um acidente inexplicável matou 3 trabalhadores egípcios. Uma viga caiu sozinha, numa área sem vento ou instabilidade. A obra foi, enfim, abandonada. De volta à França, a doutora Morial começou a documentar os eventos, mas sua saúde física e mental se deteriorou rapidamente. Em seu diário, encontrado após sua morte por overdose de remédios para dormir, escreveu: Osíris não é apenas o juiz, ele é o carcereiro, e libertamos o condenado. Atualmente, o local está oficialmente lacrado por instabilidade geológica. Mas moradores próximos de Saqqara dizem que, em noites sem lua, é possível ver uma figura alta caminhando entre as areias, cercada por uma aura escura, com olhos rubros como carvões incandescentes. E em todas as direções por onde ele passa, o silêncio toma conta do deserto. 5. O Cântico de Sequem, vozes do templo submerso. A aldeia de Fayum, ao sul do Cairo, é hoje um lugar pacato, onde as palmeiras se curvam sob o vento quente e a poeira parece cobrir tudo com uma camada do tempo. Mas entre os anciãos, existe uma história que jamais foi esquecida, a do Templo de Sequem, que repousa submerso sob as águas pantanosas da região, desde que os romanos tentaram apagá-lo da história. O que poucos sabem é que, em 1937, um grupo de arqueólogos tentou desenterrá-lo, e nenhum deles voltou o mesmo. Segundo os registros do Instituto Britânico de Antiguidades, a expedição foi liderada por um egiptólogo austero chamado Elias Moore. Obcecado com inscrições antigas que falavam de um cântico eterno capaz de curar ou matar, Elias acreditava que o templo de Sequem guardava não apenas tesouros, mas segredos proibidos dos tempos dos deuses. O local do templo era cercado de lendas,
vozes vindas da água à noite, sombras caminhando sobre as margens e pescadores que enlouqueciam após lançar suas redes onde não deviam. A equipe de Elias era pequena, 5 homens, uma mulher, e todos haviam sido avisados pelos moradores. Há algo vivo lá embaixo, algo que ainda canta. Ignorando os alertas, eles iniciaram a escavação no leito seco de um canal que havia recuado temporariamente. Em 3 dias, encontraram a entrada de uma estrutura enterrada parcialmente na lama. Quando abriram as pesadas lajes, um cheiro de incenso antigo e ferro oxidado escapou para o ar. Eles desceram. Lá dentro, viram relevos de uma beleza absurda. Hieróglifos narravam o nascimento da deusa Sekhem, uma entidade associada à cura, à morte e à ressurreição. Mas os textos também falavam de um cântico ritual, entoado apenas por sacerdotes que haviam abandonado a própria alma para servir à eternidade. E mais estranho, todos os relevos tinham seus olhos arrancados ou riscados, como se alguém quisesse impedir que eles olhassem para fora. Na segunda noite dentro do templo, a mulher da equipe, Ellen Cartwright, foi encontrada em posição fetal, com os ouvidos sangrando. Ela repetia, em transe, "Eles estão cantando. Eles me viram." Elias tentou contê-la, mas, antes do amanhecer, ela se jogou no canal e desapareceu nas águas. A expedição deveria ter terminado ali, mas Elias, cada vez mais perturbado, insistiu que estavam próximos de uma descoberta grandiosa. Na madrugada seguinte, ao som de tambores que nenhum dos homens dizia ter tocado, o grupo chegou a uma câmara inferior. No centro, havia uma estátua da deusa Sekhem, com olhos feitos de obsidiana e boca entreaberta, como se cantasse. Diante dela, um altar coberto por um pano vermelho-púrpura. Quando Elias o retirou, revelou um papiro selado com cera preta. Foi nesse momento que todos ouviram, não um som comum, mas um lamento, um cântico gutural, entoado em uníssono por vozes sem corpos. Uma melodia dolorosamente bela, que não parecia vir de nenhum lugar específico, mas vibrava dentro do crânio de cada um deles. 2 membros da equipe gritaram e começaram a bater a cabeça contra as paredes, até que suas testas racharam. Um terceiro fugiu descalço pelo túnel alagado e foi encontrado horas depois, cego, com os olhos arrancados pelas próprias mãos. Elias permaneceu, sentado diante da estátua, chorando, cantando junto com ela. Foram pescadores locais que, ao verem as águas agitadas e ouvirem o lamento ao longe, avisaram as autoridades. Quando a polícia chegou, encontrou apenas Elias, desidratado, com o papiro queimado parcialmente e um sorriso calmo no rosto. Repetia apenas uma frase, o cântico curador do tempo. Elias foi internado em um hospital psiquiátrico em Alexandria, onde viveu até 1972. Jamais voltou a falar nada que fizesse sentido. Mas, segundo uma enfermeira, nos últimos dias de sua vida, ele passou a cantar. Um cântico melancólico em uma língua que ninguém conhecia, mas que fazia os enfermos chorarem, sem saber por quê. Hoje, a localização exata do templo de Sekhem permanece desconhecida. As águas do canal avançaram novamente, engolindo a entrada. Moradores locais afirmam que, em noites sem lua, se você ficar em silêncio absoluto às margens do antigo pântano, pode ouvir a melodia de vozes que não pertencem a este mundo e que, se escutar por muito tempo, jamais esquecerá. O Ministério de Antiguidades do Egito se recusa a comentar sobre qualquer templo submerso na região de Fayum, mas os mais velhos continuam a alertar. Sekhem canta para que alguém a escute. E, quando alguém canta com ela, nunca mais se cala. 6 a tumba de Osíris no Vale dos Reis. Nem todas as descobertas arqueológicas do Egito vêm à luz com celebração. Algumas emergem como feridas no tecido do templo, trazendo consigo algo que talvez devesse permanecer enterrado para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu nos anos 2000, quando uma equipe de arqueólogos egípcios anunciou a descoberta de uma tumba subterrânea no Vale dos Reis, diferente de tudo já visto antes. A tumba, batizada de KV-63, foi inicialmente confundida com uma simples câmara de armazenamento. Porém, ao escavarem além do que era visível,
Os pesquisadores encontraram uma rede de túneis e poços interligados que descia vários níveis sob a terra. O que começou como uma curiosidade arqueológica transformou-se rapidamente em um enigma que ninguém conseguia explicar. Logo nas primeiras semanas, 3 dos trabalhadores locais abandonaram o projeto após verem o deus com cabeça de chacal à entrada da tumba, durante uma madrugada silenciosa. O diretor da escavação, Dr. Nabil Afeiz, descartou os relatos como superstições, até que um 4º trabalhador desapareceu dentro de um dos túneis, deixando para trás apenas uma lamparina ainda acesa e marcas no chão, como se tivesse sido arrastado por algo ou por alguém. No 4º nível da estrutura, a equipe encontrou um poço de quase 6 metros de profundidade, cujas paredes eram cobertas por uma estranha camada negra semelhante à resina petrificada. No fundo do poço, uma câmara selada, sem hieróglifos, sem decoração, sem explicação. O silêncio ali era total, e algo naquela escuridão parecia observar, mesmo sem olhos. Quando finalmente abriram a câmara, os arqueólogos esperavam encontrar um sarcófago. O que havia ali, no entanto, era um altar de pedra circular, rodeado por pequenas estátuas de Anubis, todas voltadas para o centro, como se estivessem realizando um ritual. No centro do círculo, uma escultura negra de um homem reclinado, com braços cruzados sobre o peito. Os traços da estátua lembravam Osíris, o deus da morte e da ressurreição. Mas o mais perturbador não era a estátua, era o que estava sob ela. Quando tentaram removê-la, descobriram um segundo poço, este ainda mais profundo, onde o calor parecia emanar de baixo para cima. Uma sonda térmica revelou níveis de calor incompatíveis com a profundidade. E uma gravação de áudio feita por acaso durante o manuseio da escultura capturou o que parecia ser um sussurro, em uma língua morta, mas que causou reações físicas nos pesquisadores que a escutaram: enjoo, calafrios, desmaios. Um dos técnicos teve convulsões e morreu horas depois, sem causa identificável. Foi então que o Dr. Afeiz tomou a decisão mais controversa da arqueologia moderna: selar a câmara novamente. Ele alegou motivos de segurança, mas em uma entrevista anos depois, em tom quase apático, disse: aquele local não foi selado por respeito aos mortos. Foi selado por medo. Medo de que aquilo, o que quer que seja, pudesse sair. Curiosamente, semanas após a redescoberta da tumba, moradores de Luxor começaram a relatar sonhos perturbadores com figuras encapuzadas e olhos sem pupilas. Em uma noite específica, 7 pessoas da mesma rua acordaram gritando ao mesmo tempo, alegando terem ouvido uma voz masculina, sussurrando o nome de Osíris em seus ouvidos. Uma criança teve o nome da divindade riscado em sangue nas paredes do quarto, segundo os próprios pais. O Ministério de Antiguidades negou todas as correlações, afirmando que o local estava devidamente isolado. Mas até hoje, ninguém sabe dizer o que está além do último poço. Uma teoria amplamente evitada pelos acadêmicos, mas circulada em círculos ocultistas, afirma que a tumba em questão não seria um túmulo tradicional, mas um local de contenção, uma prisão para algo que, em tempos antigos, representava a essência da destruição velada por um nome divino. Disse que o culto de Osíris, embora amplamente associado à ressurreição, também praticava rituais para manter entidades adormecidas nas profundezas do deserto. Seres que se alimentavam do culto e do medo, e que a imagem reclinada da estátua não representa o Deus, mas uma personificação do sono eterno forçado. Há relatos não confirmados de que, após o fechamento da tumba, o Dr. Afeiz passou a se isolar completamente. Anos depois, seu corpo foi encontrado em casa, mumificado de forma não natural, com o rosto coberto por um tecido embebido em uma substância ressecada escura. Ao seu lado, uma única anotação: ele sonha no fundo da pedra e espera. Hoje, a entrada da tumba está lacrada e guardada, mas os poucos que trabalharam no projeto original dizem que a sensação nunca desaparece. Eles ainda sentem algo os observando nos sonhos. Algo antigo, algo que jamais foi Deus, mas foi confundido como tal. E talvez essa seja a lição mais assustadora de todas. No Egito, nem todo túmulo guarda os mortos. Alguns guardam o que nunca nasceu.
Sete, o livro dos mortos da serpente negra. Entre os muitos tesouros escondidos do Egito Antigo, poucos carregam uma aura tão maldita quanto o desaparecido livro dos mortos da serpente negra, um papiro lendário que, segundo antigos registros do Museu Egípcio do Cairo, teria sido selado durante o reinado de Ramsés IX. Seu conteúdo, ao contrário das versões conhecidas do Livro dos Mortos, não traz instruções para a travessia segura do submundo, mas fórmulas proibidas para invocar entidades ligadas ao Deus Sete, Senhor do Caos, da escuridão e da desordem cósmica. O papiro surgiu nos inventários do museu pela primeira vez em 1904, catalogado como objeto 421B, e estava em posse de uma coleção privada antes de ser adquirido oficialmente. Mas, estranhamente, ele nunca foi exibido ao público. Os únicos registros visuais do objeto são 3 fotografias em preto e branco, feitas por um funcionário do museu que, semanas depois, renunciou ao cargo após relatar perturbações psíquicas. Seu diário pessoal, mantido por sua neta, detalha sonhos com serpentes aladas, corpos despedaçados em altares, uma voz sem corpo que repetia, noite após noite, você já foi tocado pelo olho sem pálpebras. O papiro, segundo os registros internos do museu, possuía uma tonalidade escura incomum, não envelhecida, mas como se tivesse sido tingida com algo mais que tinta. A caligrafia hierática era irregular, quase distorcida, com símbolos que não constavam em nenhum outro registro arqueológico egípcio. Alguns especialistas acreditam que esses sinais seriam variantes de escrita usadas por cultos subterrâneos, proibidos mesmo nos tempos antigos. Em 1933, o professor alemão Wilhelm Scherer, linguista especializado em textos funerários, obteve acesso parcial ao conteúdo, autorizado por uma permissão extraordinária do governo egípcio da época. Em seu relatório incompleto, descreveu a existência de uma seção chamada As Palavras do Sangue que Grita na Areia, um capítulo inteiramente dedicado ao renascimento de uma entidade conhecida como Nenekeb, ou a Serpente que Não Tem Fim. Scherer descreveu um trecho particularmente alarmante. Aqueles que lerem essas palavras, mesmo em pensamento, serão marcados. O véu entre mundos rasga-se como linho seco, e o que rasteja entre as frestas vem faminto. 3 dias após esse registro, Scherer foi encontrado em seu quarto de hotel no Cairo, completamente nu, com dezenas de escoriações no corpo, como se tivesse se debatido contra paredes invisíveis. Seus olhos foram arrancados, não por mãos humanas, mas, segundo o laudo, por pressão interna extrema. Na parede, havia uma frase escrita com o próprio sangue do professor. Sete acorda dentro de mim. A morte foi abafada pela embaixada alemã e o papiro foi retirado do inventário público do museu. Desde então, ficou conhecido apenas como uma lenda entre os estudiosos de ocultismo egípcio. Mas os boatos continuaram. Em 1978, um restaurador do museu chamado Omar Khalil relatou que, durante uma inspeção no subsolo da instituição, encontrou uma sala trancada com uma única caixa lacrada com selo de cera. Ao abrir, viu um rolo de papiro escuro e imediatamente começou a sentir um zumbido nos ouvidos, como se escutasse uma vibração vinda de dentro de seu próprio crânio. Ele tocou no papiro com luvas, mas mesmo assim descreveu um calor atravessando o braço e a sensação de estar sendo observado de todos os ângulos ao mesmo tempo. Khalil abandonou o trabalho naquele mesmo dia. 2 semanas depois, foi internado em uma clínica psiquiátrica após tentar arrancar a própria língua com uma pinça de metal. Em sua única entrevista, murmurou apenas: "Ele quer que todos falem a língua dele, a língua da areia viva." O objeto desapareceu pouco tempo depois. Oficialmente, o museu afirma que o papiro foi destruído em um incêndio no setor de arquivos, ocorrido em 1984. No entanto, conspirações sugerem que ele foi roubado ou transferido secretamente para coleções privadas de ocultistas ou grupos esotéricos que ainda tentam decifrar seu conteúdo. Há quem diga que parte do texto foi traduzido e usado em rituais de invocação no sul do Sudão, por seitas devotadas ao retorno dos deuses primordiais. Em fóruns ocultistas da Deep Web, o livro da Serpente Negra é tratado como um objeto sentiente, algo que não apenas contém conhecimento, mas que é, por si só,
uma entidade aprisionada em papel. Teóricos sugerem que o papiro foi escrito não por sacerdotes egípcios, mas por humanos possuídos por seres extradimensionais. Esses seres seriam os verdadeiros devotos de Sete, não o deus mitológico em si, mas aquilo que ele representa. A quebra total das leis naturais e a liberação do tempo reverso, um conceito aterrorizante em que a realidade colapsa sobre si mesma. Até hoje, ninguém sabe com certeza onde está o livro dos mortos da Serpente Negra. Mas relatos continuam surgindo, de pesadelos compartilhados, de pessoas que ouvem sussurros em idiomas inexistentes após estudar egiptologia, e de pesquisadores que desaparecem misteriosamente após tentar reencontrar o manuscrito. Talvez, como afirmava um trecho do próprio papiro, a palavra viva não quer ser lida, ela quer ser libertada. 8. O ritual de retorno de Akenaton. Entre as areias ardentes do deserto egípcio, nas ruínas esquecidas da antiga capital de Akhetaton, hoje conhecida como Amarna, repousa um mistério que os séculos preferiram silenciar. Não é apenas a cidade do herege Akenaton, o faraó que tentou apagar o panteão de deuses do Egito e instaurar o culto monoteísta ao disco solar Aton. É um lugar onde a realidade parece se dobrar e onde o tempo não flui como deveria. Em 2007, uma equipe internacional de arqueólogos deu início a uma escavação de rotina em Amarna, com foco nas câmaras subterrâneas que ainda não haviam sido catalogadas. A missão era científica, supervisionada pela Universidade de Heidelberg, e esperava-se apenas encontrar fragmentos de cerâmica e inscrições rotineiras sobre o culto solar. No entanto, o que descobriram foi algo totalmente diferente. Entre os escombros de um corredor colapsado sob um templo secundário dedicado a Aton, encontraram uma sequência de lajes de pedra gravadas com símbolos incomuns, uma escrita mista entre hieróglifos tradicionais e sinais que não pertenciam a nenhum sistema conhecido. No centro, repetia-se uma figura alongada, quase humana, com olhos ovais desproporcionais, braços estendidos em direção ao céu e uma coroa estilizada que não correspondia às imagens convencionais do faraó. Abaixo da figura, uma única frase, traduzida por um dos linguistas da equipe. A carne que queimou retornará à luz. A sombra do sol caminha de novo. Nos dias que se seguiram, 2 trabalhadores egípcios que participavam das escavações morreram de forma inexplicável. Um deles foi encontrado paralisado ao lado da laje, com os olhos esbranquiçados, como se tivesse sido cegado por uma luz invisível. O outro desapareceu à noite, sem deixar vestígios, após afirmar ter ouvido passos atrás do templo enquanto dormia próximo ao local. Esses eventos alarmaram a equipe e levaram à suspensão imediata das escavações. Mas antes que o acesso fosse bloqueado, uma subequipe liderada pelo professor Julian Marcelli, especialista em mitologia egípcia marginal, conseguiu fotografar as inscrições completas. Ao compará-las com manuscritos antigos de bibliotecas privadas em Alexandria, ele percebeu que os símbolos correspondiam a fragmentos de um texto apócrifo conhecido como Ritual de Retorno do Rei Sol. Esse ritual, segundo fontes raríssimas do período tardio, descreve um processo de incorporação espiritual em que a alma de Akenaton não apenas ascendia aos céus com Aton, mas poderia retornar ao plano físico caso certas condições fossem atendidas. Entre elas, 3 elementos essenciais: um templo enterrado em silêncio, sangue humano oferecido sob o luar, leitura das palavras que não devem ser ouvidas diante do altar solar invertido. A ideia por trás do ritual era a reversão da transfiguração divina de Akenaton, um retorno impuro, em carne corrompida pela luz eterna, algo que os sacerdotes antigos teriam considerado uma aberração. Em termos simples, o ritual pretendia trazer de volta um Deus encarnado deformado pelo fanatismo e isolado do ciclo natural da morte. Ainda em 2007, após o encerramento das escavações, documentos internos do governo egípcio, vazados anos depois, revelam que uma equipe militar selou o local com concreto armado, algo absolutamente incomum em sítios arqueológicos protegidos. A justificativa oficial foi o risco de desabamento, mas quem esteve presente naquele mês afirma que a área foi tratada como uma zona de contenção, com guardas armados patrulhando o perímetro até o fim daquele ano. O professor Marcelli desapareceu misteriosamente em 2011, pouco antes de uma palestra em Londres.
Ele pretendia apresentar, segundo sua assistente, um texto parcialmente traduzido do ritual, que havia reconstruído a partir das lajes fotografadas. Sua última comunicação foi um e-mail enviado às 3h27 da madrugada, com uma única frase no corpo da mensagem: ele nunca morreu. Ele apenas esperou que o sol estivesse mais fraco. Desde então, estudiosos alternativos sugerem que a figura representada nas inscrições de Amarna não é exatamente Akhenaton como faraó, mas uma projeção, um receptáculo espiritual criado através de rituais distorcidos por cultos secretos. Uma versão inacabada, nem viva, nem morta. Uma entidade que precisa de corpos para caminhar e de fé para crescer. Hoje, a cidade de Amarna é pouco visitada. Os guias locais evitam comentar sobre a área sul, onde ficava o templo escavado em 2007. E, curiosamente, há um fenômeno recorrente naquela região. Ao pôr do sol, turistas relatam uma sombra que se projeta no solo mesmo sem ninguém por perto, uma silhueta alongada, com uma coroa em comum e braços abertos, sempre voltada para o poente. Talvez, como muitos textos antigos alertavam, Akhenaton não queria apenas mudar a religião. Ele queria se tornar o próprio Deus. E deuses não morrem, apenas dormem sob a areia. 9 Cemitério das Areias Gritantes. Ao sul da necrópole de Saqqara, onde pirâmides milenares se erguem como cicatrizes do tempo, existe uma região que nem os guias locais se atrevem a cruzar após o pôr do sol. Os mapas a identificam apenas como o Setor 17, uma área de dunas aparentemente comuns, sem monumentos ou tumbas conhecidas. Mas entre os beduínos da região, ela tem outro nome, Al-Hamat al-Saka, as areias que gritam. Os relatos datam de séculos. Crônicas do período islâmico tardio falam de caravanas que desviavam desse trecho do deserto, afirmando que o solo chorava como criança durante a madrugada. Relatos do século XIX, escritos por exploradores europeus, mencionam um vento que fala em vozes humanas e dunas que se movem como se algo rastejasse sob elas. Mas foi em 1984 que os rumores ganharam contornos reais. Na primavera daquele ano, um casal de turistas franceses, Claire e Antoine Delarue, decidiu fazer um acampamento improvisado nos arredores de Saqqara. Fascinados por arqueologia e seguidores de correntes espiritualistas ligadas ao Egito Antigo, eles estavam em busca de experiências energéticas nas areias que envolvem os complexos funerários. A área em que montaram o acampamento ficava a apenas 3 quilômetros do chamado Setor 17, ignorado por mapas turísticos. Na manhã seguinte, o guia que os acompanhava retornou ao local para buscá-los. O que encontrou foi uma visão de pesadelo. A barraca permanecia de pé, aparentemente intacta, mas não havia sinal do casal. Os sacos de dormir estavam dentro da estrutura, ainda estendidos, e os pertences pessoais, lanternas, cadernos, água, estavam todos no lugar. Nada havia sido levado, nada fora roubado. Mas o que mais chocou os investigadores foi o interior da lona da barraca. Ela estava completamente riscada por dentro. Marcas paralelas, semelhantes a arranhões, cobriam as paredes internas como se algo ou alguém tivesse tentado desesperadamente sair. Não havia sinal de pegadas ao redor. Nenhuma, nem humana, nem animal. Apenas areia intocada. O relatório da polícia egípcia concluiu que os turistas haviam se perdido ou fugido à noite, vítimas de desorientação. Mas os beduínos locais ofereceram outra explicação. Eles foram levados pelas vozes da areia. Essa expressão, vozes da areia, não é apenas poética. Em documentos antigos da Biblioteca de Alexandria, há referências a uma prática funerária herética ocorrida nos tempos de Pepi II, no final da Sexta Dinastia. Prisioneiros condenados por blasfêmia contra os deuses eram enterrados vivos nas margens do deserto, mas não em tumbas. Eles eram lançados em valas rasas, cobertos com areia e amaldiçoados por sacerdotes com o que chamavam de selo do vazio, um encantamento destinado a impedir que suas almas encontrassem um caminho para o além. Essas almas, dizia-se, não morriam, apenas afundavam no solo, aprisionadas entre os mundos, berrando sem língua e arranhando sem unhas. Com o tempo, essa região teria se tornado um cemitério não oficial,
onde execuções secretas e maldições rituais se acumulavam como camadas de poeira eterna. Nos anos 2000, satélites captaram anomalias térmicas incomuns no setor 17, áreas de calor que pulsavam à noite, mesmo em noites frias, como se houvesse algo sob a areia, respirando. Em 2013, uma missão arqueológica financiada por uma universidade alemã tentou perfurar a área, mas foi interrompida após um colapso de equipamento. Segundo rumores internos, um incidente não documentado com um dos operadores, que teria fugido correndo descalço em direção ao deserto e jamais foi encontrado. Hoje, os relatos continuam. Campistas ilegais relatam ouvir sussurros emergindo das dunas quando o vento cessa. Vozes que imitam a fala humana, mas sem sentido. Em 2021, um vídeo não verificado viralizou, mostrando um homem caminhando pelas areias do setor 17 ao anoitecer. Ele ria, zombando da lenda, até que sua câmera captou um som de lamento seco, como um soluço vindo do chão. A imagem treme. E então, silêncio. A câmera cai na areia. O vídeo termina ali. O homem nunca foi identificado. Mas o item mais inquietante de todos veio à tona recentemente, durante a digitalização dos arquivos antigos do Museu Egípcio do Cairo. Um papiro classificado, datado do reinado de Ramsés III, fala de um campo selado de bocas abertas, onde não se deve enterrar mortos, nem pisar com pés descalços. O texto ordena que a área seja isolada e marcada com símbolos proibidos. No centro do mapa, um círculo e uma inscrição. Aqui choram os que não podem morrer. Alguns egiptólogos suspeitam que este local mencionado seja o mesmo onde, hoje, repousa o cemitério das areias gritantes. Talvez os Delarue tenham encontrado exatamente o que buscavam, uma manifestação real da espiritualidade egípcia. Mas ao contrário do que esperavam, ela não veio com luz, mas com garras e fome. O guardião do obelisco esquecido. No coração pedregoso de Assuã, repousa algo que jamais tocou os céus, mas que, paradoxalmente, parece ter sido forjado para dominá-los. Trata-se do obelisco inacabado, uma gigantesca estrutura de granito rosado, com mais de 40 metros de comprimento, esculpida diretamente em uma pedreira da antiguidade e abandonada há milênios. Os guias dizem que rachaduras surgiram no processo de escavação e que, por isso, os trabalhadores o deixaram para trás. Mas os anciãos locais contam uma história diferente. Uma história que não consta nos livros de arqueologia, mas que sussurra nas rachaduras da pedra. Segundo registros orais mantidos por famílias de pedreiros que viveram na região desde o tempo otomano, o obelisco não foi abandonado por falhas técnicas. Ele foi selado, ainda em sua fase embrionária, porque algo havia sido descoberto sob ele. Ou melhor, algo havia sido despertado. O primeiro incidente moderno registrado ocorreu em 1922, ano simbólico por causa da abertura da tumba de Tutancâmon. Durante uma tentativa de limpeza na pedreira do obelisco, trabalhadores locais escavaram um dos lados da base, tentando medir sua profundidade real. A poucos metros abaixo da estrutura, encontraram uma câmara rasa, esculpida na rocha viva, com inscrições incompletas. Mas o que causou espanto foi o relevo principal da parede interna. Uma figura encapuzada, sem rosto, segurando uma chave na mão esquerda e uma serpente na mão direita. Acima da imagem, o hieróglifo para portão e uma palavra raramente usada em contextos religiosos egípcios, Neteshah, que pode ser traduzida como Deus esquecido ou divindade apagada. Na noite seguinte à descoberta, o capataz da obra desapareceu. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, entre os escombros de um antigo templo de Ísis, a quase 6 quilômetros dali. Ele estava com os olhos abertos, a boca cheia de areia e marcas em seu corpo sugerindo que havia sido arrastado. A escavação foi interrompida. O local voltou a ser ignorado por décadas. Mas os avistamentos começaram pouco depois. Trabalhadores que passavam pela área durante o dia, especialmente nas horas de maior calor, quando a luz solar distorce o ar e o deserto parece respirar, começaram a relatar a presença de uma figura encapuzada no topo da pedreira, sempre imóvel, como uma estátua, olhando em direção ao obelisco. Alguns tentaram se aproximar,
Mas a figura desaparecia antes de qualquer confronto, sem deixar rastros. Outros alegaram vê-la mesmo ao longe, entre rochas ou ao lado de falésias, sob o sol abrasador, sempre parada, sempre observando. Nos anos 1990, durante um projeto de conservação no local, uma equipe da Universidade de Alexandria solicitou acesso à base do obelisco para estudos mais profundos. Os engenheiros que acompanharam a escavação relataram algo inusitado. Os sensores de profundidade começaram a apresentar distorções magnéticas inexplicáveis assim que perfuraram mais de 2 metros de profundidade, como se algo metálico ou vivo estivesse interferindo no solo. Durante uma das noites de descanso, um membro da equipe de segurança, um ex-militar, abandonou seu posto, deixando apenas seu rádio ligado no chão. O áudio gravado por curiosidade mostrou segundos de silêncio, seguidos por um ruído surdo e uma voz baixa, não identificada, dizendo em árabe antigo: "Volte para a pedra. Aqui não é o seu tempo." O áudio foi posteriormente confiscado pelas autoridades do governo e a investigação oficial foi arquivada como caso de desorientação devido ao calor extremo. Mas a lenda local continuou a crescer. Os moradores passaram a evitar a pedreira ao entardecer. Muitos acreditam que o obelisco foi construído não como monumento, mas como tampa, uma vedação sagrada para impedir a saída de algo que habita as profundezas. A imagem da figura encapuzada passou a circular em desenhos, amuletos até sonhos relatados por visitantes que sequer conheciam a história. Em 2019, um grupo de pesquisadores independentes tentou usar drones para mapear a área subterrânea do obelisco. Os dispositivos funcionaram normalmente, até se aproximarem do centro. Um por um, os drones desligaram sozinhos, caindo no chão como pedras. As imagens recuperadas mostravam uma sombra projetada de forma incompatível com o ângulo do sol, como se uma forma vertical estivesse entre os aparelhos e o solo, mas invisível a olho nu. Recentemente, um vídeo não divulgado publicamente, e que circula apenas em fóruns obscuros de arqueologia paranormal, mostra uma filmagem feita por um adolescente egípcio, em visita ao local com os pais. Em um breve momento, é possível ver, atrás do obelisco, a silhueta de uma figura longa, envolta em um manto escuro, imóvel sob o sol do meio-dia. E então, algo estranho acontece. A sombra do obelisco começa a se mover para o lado oposto da luz, como se algo ou alguém tivesse assumido o controle da própria projeção do tempo. Alguns estudiosos alternativos especulam que a figura encapuzada é uma representação tardia de Sete, o deus do caos, exilado das grandes narrativas egípcias. Outros, mais radicais, sugerem que trata-se de uma entidade anterior aos próprios deuses conhecidos, uma consciência viva aprisionada sob camadas de pedra, esperando que o selo, o obelisco, seja finalmente erguido. E é por isso, dizem os mais velhos, que ele nunca foi terminado, porque quem o esculpiu percebeu, tarde demais, que não estavam construindo um monumento, estavam tentando enterrar um erro eterno. 11 A Maldição de Zaiavas. Entre os nomes mais respeitados e temidos da arqueologia egípcia moderna, Zaiavas ocupa um lugar peculiar. Conhecido internacionalmente como o guardião das antiguidades do Egito, sua presença é quase obrigatória em qualquer documentário sobre pirâmides, múmias ou templos esquecidos. Com seu chapéu de aba larga e voz enfática, Havas foi o rosto do Egito antigo durante décadas. Mas há algo em sua trajetória que poucos ousam comentar. Algo que ele mesmo já ensinou publicamente, sem dar muitos detalhes. Ele foi amaldiçoado. A história começa no final dos anos 1990, durante uma escavação nos arredores de Saqqara. Havas liderava uma equipe que investigava uma série de tumbas ainda não catalogadas. Uma delas, pertencente a um sacerdote de alto escalão do período ptolomaico, estava intacta. A múmia, envolta em linho ricamente decorado, foi encontrada em excelente estado, com amuletos raros e inscrições pedindo proteção contra aquele que caminha após a morte. Durante o processo de retirada da múmia, um dos trabalhadores alertou que o selo de argila que lacrava o sarcófago possuía marcas incomuns, símbolos circulares, uma inscrição em demótico que dizia: "Aquele que romper esta proteção sem invocação perderá tudo o que ama."
Havas, conhecido por seu ceticismo ferrenho, ignorou o aviso. Ele ordenou a abertura do sarcófago sem qualquer ritual ou oferenda, contrariando inclusive os costumes tradicionais mantidos pelos trabalhadores locais. Segundo relatos de membros da equipe, um dos guardas se recusou a continuar no turno após a abertura e teria dito que viu o rosto de um homem chorando sangue refletido no vidro da caixa térmica usada para transportar a múmia. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O carro de Havas quebrou de maneira inexplicável no meio do deserto, em uma estrada recém-reformada. Pouco depois, ele sofreu um acidente doméstico que lhe causou uma fratura grave na perna. Durante a recuperação, perdeu um irmão em circunstâncias misteriosas, uma parada cardíaca súbita, em pleno voo, sem histórico médico compatível. 3 membros de sua equipe mais próxima abandonaram a missão, alegando pesadelos e visões com o sacerdote. Mais tarde, em uma entrevista à revista Edit Today, Havas foi questionado sobre os acidentes. Rindo nervosamente, ele respondeu: "Algumas portas nunca deveriam ser abertas, e eu já abri muitas." A frase causou comoção entre estudiosos e praticantes de espiritualidade egípcia, especialmente porque o arqueólogo sempre se posicionou como um racionalista convicto. Pela primeira vez, ele parecia admitir a possibilidade de que o Egito antigo guardava segredos não apenas históricos, mas espirituais. Em 2001, enquanto apresentava uma exposição no Museu Egípcio do Cairo, Havas desmaiou diante do sarcófago de Ramsés II. Testemunhas afirmam que, segundos antes, ele ficou parado, encarando o rosto do faraó com expressão de choque. Ao recobrar a consciência, teria murmurado: "Ele me viu. Ele sabe." Embora nunca tenha admitido publicamente estar amaldiçoado, Havas passou a evitar entrevistas sobre determinados achados. Em um documentário da National Geographic, quando perguntado sobre uma múmia específica que causava reações alérgicas severas a quem a tocava, ele respondeu de forma ríspida: "Não falamos sobre ela. Não mais." Em 2007, após o lançamento de uma nova exibição sobre múmias reais em Londres, Havas sofreu outro revés, um incêndio em sua residência no Cairo. Nenhuma causa elétrica foi encontrada. Apenas o objeto sobreviveu às chamas. Uma pequena estátua do deus Sete, o Senhor do Caos, que ele havia retirado de uma tumba não identificada e mantinha como lembrança em sua sala de estudos. A partir de então, Zahi Havas passou a adotar certos cuidados antes de adentrar túmulas. Passou a realizar pequenas oferendas, sussurrar bênçãos em árabe e usar um anel com inscrições coptas que, segundo ele mesmo, traz equilíbrio. Colegas de profissão afirmam que, nos bastidores, Havas deixou de tocar diretamente em múmias, mesmo com luvas, e sempre exigia que qualquer corpo fosse previamente apresentado ao espaço, um termo ambíguo que ninguém soube explicar. Em uma conferência em Alexandria, ao ser provocado por um estudante sobre a autenticidade das maldições das múmias, Havas respondeu: "Não são as múmias que amaldiçoam. É o tempo que responde quando se fere o que está fora dele." Atualmente, aposentado de escavações ativas, Zahi Havas atua como consultor e conferencista. Mas muitos notam que seu discurso sobre o Egito Antigo ganharam uma aura mais respeitosa, quase reverente. Não raro, ele encerra suas apresentações com uma frase que se tornou marca registrada, mas cujo sentido mudou com os anos. O Egito é eterno, e o que é eterno não gosta de ser despertado. 12 é a esfinge subterrânea de Gizé. Durante séculos, a grande esfinge do Planalto de Gizé permaneceu como um enigma esculpido em pedra. Com seu olhar fixo no horizonte e seu corpo leonino enterrado parcialmente pelas areias do tempo, ela guarda mais do que os segredos dos faraós. Segundo algumas tradições esotéricas, tanto ocidentais quanto locais, a esfinge não é apenas um monumento, é um selo. E em meados dos anos 1990, um grupo clandestino tentou romper esse selo. De acordo com documentos oficiosos, suprimidos por décadas e recuperados apenas recentemente por pesquisadores independentes, uma escavação não autorizada foi realizada sob a esfinge por um grupo que incluía arqueólogos renegados, engenheiros civis até um militar reformado.
Eles estavam em busca do que chamavam de a Biblioteca Subterrânea de Toto, uma suposta câmara de sabedoria pré-dinástica guardada abaixo do monumento por milênios. As primeiras perfurações ocorreram à noite em silêncio absoluto. Utilizando equipamentos furtivamente desviados de um projeto estatal, os homens cavaram por dias até que atingiram uma rocha calcária diferente da formação geológica natural. Era lisa, quase polida, e vibrava, segundo os relatos, com uma resistência incomum ao toque. Eles estavam sob a pata dianteira direita da esfinge quando encontraram uma escada de pedra antiga, perfeitamente preservada, que descia em espiral. A construção era incompatível com a arquitetura egípcia tradicional. Os degraus eram íngremes demais e as paredes continham símbolos não reconhecíveis, nem hieroglíficos, nem coptas, nem gregos. Na primeira noite dentro da estrutura, os homens relataram um frio repentino, mesmo estando abaixo da superfície do deserto. As lanternas tremiam. Um dos operários, Ahmed Khalil, começou a gritar. Disse que viu óleo em pares, imóveis, mas alertas, acompanhando seus movimentos das sombras. Eles riram. Disseram que ele estava cansado. Mas naquela mesma noite, Khalil fugiu e jamais foi encontrado. No dia seguinte, avançaram mais profundamente. Encontraram um corredor de pedra escura, com inscrições que pareciam respirar. O líder da expedição, identificado posteriormente apenas como MA em documentos internos do governo egípcio, afirmou que os símbolos pulsavam com a luz das lanternas, como se rejeitassem a iluminação moderna. Um dos engenheiros tirou fotos. Os negativos foram queimados, não por censura oficial, mas por um incêndio inexplicável dentro da própria câmera de revelação, segundo o relato do laboratório. Na terceira noite, eles chegaram a uma sala circular. No centro, havia uma plataforma com o que parecia ser uma estátua sentada, encapuzada, voltada para a parede. Um dos exploradores se aproximou, tocou o manto de pedra e o ambiente inteiro tremeu. Foi como se o ar tivesse se tornado mais denso e todos ouviram um som surdo, um rosnar abafado, vindo do teto. Foi nesse momento que viram os olhos. Do alto da sala, em nichos como janelas entalhadas na pedra, havia figuras encolhidas, seres humanoides, mas sem pálpebras, de olhos negros vidrados. Eles não se moviam, mas também não estavam mortos. Respiravam, quase imperceptivelmente, e um dos presentes jurou que um deles sorriu. O grupo fugiu. Tentaram rebocar a entrada com pedra e areia. No caminho de volta, 3 deles começaram a gritar sem motivo, arrancando as próprias roupas, dizendo que os olhos estavam com eles. No dia seguinte, antes que pudessem retornar, foram interceptados pelo exército egípcio. Oficialmente, nada aconteceu. O governo negou qualquer escavação. A mídia foi silenciada, mas documentos vazados revelam que um relatório interno foi redigido e classificado como inacessível nível 5. Entre os anexos, um depoimento de um dos capturados dizia: "O que está ali embaixo não é egípcio, não é humano, está esperando." Nos anos seguintes, diversas tentativas de escavação sob a esfinge foram barradas, algumas com força militar. Quando um grupo norte-americano de pesquisa tentou obter permissão oficial para investigar a cavidade sob o monumento com radar de penetração, a solicitação foi negada sem explicação. Curiosamente, em uma entrevista à BBC, o próprio Zahi Hawass foi questionado sobre essa escavação clandestina. Ele sorriu, sem graça, e respondeu: "A esfinge tem seus segredos. Alguns devem ficar onde estão." Hoje, se você visitar o Planalto de Gizé e se posicionar ao lado direito da esfinge, verá uma estranha elevação no solo. Uma leve protuberância coberta por placas de pedra novas, destoando da antiguidade ao redor. Os guias turísticos não comentam. Os beduínos locais evitam apontar. E à noite, alguns turistas alegam ouvir sussurros vindos daquela direção, mesmo quando não há vento. Eles dizem que são os olhos, que ainda estão observando. 13 o papiro de Dendera. No ano de 1922, enquanto o mundo se deslumbrava com a descoberta do túmulo de Tutancâmon, um artefato muito mais discreto,
porém potencialmente mais perigoso, desaparecia silenciosamente das câmaras do Templo de Dendera. Hoje, ele é conhecido apenas pelos poucos registros sobreviventes de quem o viu, o Papiro de Dendera. Esse documento raro teria sido encontrado nos porões da estrutura do templo, não junto aos famosos relevos das lâmpadas ou dos zodíacos, mas em uma sala selada, abaixo do nível do solo, que não constava nos mapas arqueológicos da época. Relatos de escavações conduzidas por egiptólogos franceses em parceria com religiosos coptas falam de uma câmara repleta de inscrições incomuns, acompanhadas de um sarcófago de calcário, vazio, mas com sinais que fora reaberto de dentro para fora. No centro da sala, entre fragmentos de ossos e vasos rituais despedaçados, foi encontrado um rolo de papiro escurecido, ainda surpreendentemente bem conservado. Seu conteúdo, no entanto, não correspondia a nada que os pesquisadores esperavam. Em vez de registros administrativos ou hinos religiosos, o papiro exibia ilustrações vívidas, cenas de corpos sendo envoltos por serpentes negras, figuras humanoides com rostos apagados prostradas diante de um altar em chamas. E, acima de tudo, uma criatura alada. O ser possuía um corpo esguio, membranas translúcidas que se estendiam como asas de morcego, e um rosto sem feições, exceto por 3 olhos verticais. Em um dos painéis do papiro, a criatura parecia pairando sobre um sacerdote que oferecia um vaso negro. No rodapé, estava escrita uma frase, em uma caligrafia hierática e irregular, como se tivesse sido rabiscada às pressas. Ele não dorme. Ele aguarda a 3ª noite para retornar. Os egiptólogos não conseguiam encontrar referência à criatura nos registros mitológicos tradicionais. Não era uma representação de Horus, nem de Tótão, nem de Sete. O estilo também destoava da iconografia habitual, lembrando mais manuscritos gnósticos ou mesmo representações pré-babilônicas. E isso causou um alvoroço silencioso no meio acadêmico, mas o papiro nunca foi exibido ao público. Poucos dias após seu achado, os pesquisadores envolvidos foram transferidos ou afastados. O artefato, que deveria ter sido enviado ao Museu do Cairo, jamais chegou lá. Documentos internos do governo francês dão conta de que foi encaminhado uma unidade de preservação especial, mas o local jamais foi identificado. Nenhuma imagem foi oficialmente divulgada. Porém, no final da década de 1970, uma fotografia em preto e branco circulou discretamente entre estudiosos ocultistas. Ela mostrava uma parte do papiro, onde o estrelado parecia emergir de dentro de um corpo humano rasgado ao meio, como se tivesse sido cultivado ou incubado. Essa imagem foi publicada uma única vez em uma edição especial da revista Occultae Mundi, antes da publicação ser retirada de circulação. Durante os anos seguintes, rumores começaram a surgir. Arqueólogos que trabalharam no Templo de Dendera após os anos 2000 relataram que uma das salas subterrâneas do local havia sido bloqueada com placas metálicas de resina industrial, o que é completamente incomum em restaurações egípcias. Os trabalhadores locais evitavam se aproximar da área e diziam ouvir sussurros agudos, como de um inseto gigante sempre que permaneciam ali por muito tempo. Alguns pesquisadores independentes, como o controverso Dr. Hans Geiger, que investigava fenômenos históricos ligados a registros proibidos, sugeriram que o papiro de Dendera não retratava uma lenda, mas uma invocação. Segundo ele, as imagens funcionavam como uma espécie de guia ritualístico, voltado para trazer de volta uma entidade esquecida pelos próprios deuses egípcios. Uma força anterior ao panteão, um ser exilado no deserto do tempo. Essas afirmações levaram Geiger ao descrédito, mas em 1989, ele desapareceu após publicar uma carta afirmando ter localizado uma referência cruzada ao mesmo ser em textos sumérios, identificado como que anda na poeira estelar. Nada mais se ouviu dele. Hoje, o papiro de Dendera permanece oculto. Oficialmente, nunca existiu. O Museu do Cairo nega qualquer registro sobre ele. Os arquivos franceses foram parcialmente destruídos num incêndio em 2003. E os arqueólogos remanescentes que trabalharam no Templo de Dendera evitam mencionar o achado. Quando pressionados, apenas dizem: "Foi melhor assim." Há palavras que não deviam ser lidas, nem mesmo com os olhos.
Mas em algumas correntes ocultistas do norte da África, o papiro é sussurrado como o livro da última porta. E há quem acredite que, em alguma noite futura, a criatura com 3 olhos retornará ao altar, trazendo um novo ciclo de escuridão e renascimento, um ciclo que começou sob as areias de Dendera, muito antes da escrita, e que aguarda, paciente, pela invocação final. 14. O incêndio da ala 7 do Museu Egípcio. No dia 4 de julho de 1959, o Museu Egípcio do Cairo acordou em chamas. As colunas da ala leste estavam envoltas em uma cortina de fumaça espessa e negra, enquanto bombeiros lutavam para conter o incêndio que ameaçava destruir parte do acervo arqueológico mais valioso do mundo. Pouco depois, a tragédia foi noticiada como um curto-circuito acidental causado por falhas elétricas. Mas os funcionários que estavam lá naquela noite contam uma história muito diferente. A ala atingida, conhecida internamente como Ala 7, havia acabado de reabrir ao público depois de mais de uma década fechada. Oficialmente, ela seria dedicada a exposições rotativas de artefatos recém-descobertos. Mas entre os funcionários do museu, falava-se que a sala abrigava itens considerados delicados demais para exibição pública, objetos ligados a cultos obscuros, múmias sem identificação e relíquias que causavam reações estranhas nos que lidavam com elas. Na semana do incêndio, o objeto central da nova exposição era uma máscara funerária de aparência incomum, atribuída a um sacerdote desconhecido da 21ª dinastia. Diferente das máscaras douradas comuns da época, esta era feita de obsidiana polida, com detalhes em ouro corroído. Os olhos, em vez de pedras preciosas ou pintura, eram buracos vazios. Nenhuma inscrição indicava o nome do morto, mas um rótulo não oficial, rabiscado à mão e encontrado dias depois nos arquivos internos, descrevia o objeto como Máscara do Condenado, sacerdote de Sete, selado pelo próprio Ra. Não deve ser exposta. Esse aviso, ao que tudo indica, foi ignorado. A peça foi colocada em um pedestal de destaque na ala 7, acompanhada de uma breve descrição neutra para o público, escondendo sua verdadeira origem. Funcionários relataram que, assim que a máscara foi instalada, as luzes da sala começaram a falhar, mesmo após diversas revisões elétricas. Guardas noturnos se recusavam a patrulhar o corredor onde ela ficava. E, segundo um deles, a peça emitia um som baixo e pulsante, como uma respiração lenta. Na noite do incêndio, o museu já havia fechado para visitantes. Um dos seguranças, identificado nos registros apenas como Assim M, afirmou que viu uma silhueta parada diante da máscara por volta das 22 horas. A figura estava imóvel, vestida de preto, com as mãos juntas atrás do corpo. Ele pensou que fosse um colega e se aproximou para questioná-lo, mas, quando chegou perto, percebeu que não havia mais ninguém. A máscara, no entanto, parecia estar suada, coberta de umidade, algo impossível dentro de uma sala climatizada. Minutos depois, os alarmes de incêndio dispararam. Chamas subiram repentinamente da base da vitrine onde a máscara estava. O vidro explodiu para fora, como se a pressão viesse de dentro. As labaredas se espalharam com velocidade anormal, atingindo 3 salas adjacentes. O material de segurança da época era suficiente para conter incêndios comuns, mas falhou completamente. Em 14 minutos, parte da ala estava destruída. O fogo foi contido, mas o objeto central da exposição, a máscara, havia desaparecido. Não havia registro de remoção. As câmeras não captaram ninguém entrando ou saindo com ela. Nenhum fragmento foi encontrado entre os destroços. E mesmo os sensores magnéticos da vitrine indicavam que ela nunca fora aberta. Dias depois, rumores começaram a circular entre os funcionários. Muitos acreditavam que a máscara era uma relicária viva, selada para conter o espírito de um sacerdote que havia cometido sacrilégios durante a 21ª dinastia, praticando rituais proibidos para tentar dominar a própria morte. Segundo textos fragmentados de Tebas, esse sacerdote teria sido punido não com execução, mas com um encarceramento eterno, fundido ao próprio objeto funerário e condenado a vagar entre os vivos sem descanso.
O Museu Egípcio removeu todos os registros oficiais da máscara dos seus catálogos. A ala 7 foi reconstruída anos depois, mas com uma nova numeração. Nenhuma exposição oficial voltou a mencionar o artefato desaparecido, mas alguns acreditam que ele ainda existe. Colecionadores ocultistas afirmam que a máscara foi retirada por uma figura influente do governo egípcio durante a confusão do incêndio. Desde então, dizem, ela reaparece em feiras esotéricas, leilões secretos, sempre seguida por tragédias inexplicáveis, incêndios em apartamentos, suicídios de curadores, surtos psicóticos de novos donos. Há quem diga que o rosto da máscara muda com o tempo. E em uma história não confirmada, um jornalista americano que tentou rastrear sua origem teria desaparecido no Cairo em 2007. A última foto enviada por ele mostra um reflexo em um espelho, com uma figura de obsidiana no fundo, parada, observando. De onde ela veio, ninguém sabe. Mas o mais perturbador é a legenda que ele escreveu junto à imagem. Acho que ela me reconheceu. 15, o servo de Anubis. Durante o verão escaldante de 1997, uma equipe multinacional de arqueólogos trabalhava na margem oeste do Nilo, nas proximidades de Luxor, onde escavações revelavam novos túmulos da elite tebana. O local, distante da rota turística tradicional, era isolado e cercado por rochas e planícies áridas, o que tornava o acampamento vulnerável ao calor, ao silêncio e, segundo relatos posteriores, a algo mais antigo que a própria areia. Foi nessa campanha que surgiram os primeiros relatos sobre a figura que viria a ser conhecida como o Servo de Anubis. As menções começaram de forma sutil. Um dos escavadores locais, um jovem beduíno chamado Khaled, se recusava a trabalhar após o pôr do sol. Ele dizia que um cão preto do submundo observava o acampamento de cima das pedras. Inicialmente, os coordenadores da escavação atribuíram isso à superstição. Mas à medida que os dias passavam, mais trabalhadores começaram a relatar a mesma presença silenciosa. Um ser canino, grande, com olhos brilhantes como carvões em brasa, que aparecia à distância e desaparecia entre os montes antes que alguém conseguisse se aproximar. A figura era descrita como alta, ereta, com um focinho alongado, semelhante às representações antigas de Anubis, o deus dos mortos. Mas havia algo diferente em sua postura. Não parecia uma estátua viva ou uma visão espiritual. Parecia física, real, como um predador silencioso espreitando a presa. A tensão aumentou quando objetos começaram a desaparecer. Estacas de escavação sumiam durante a noite. Lanternas eram encontradas quebradas, como se esmagadas por mãos inumanas. Pegadas, semelhantes às de um lobo gigante, foram descobertas perto das tendas, mas desapareciam após poucos metros, como se a criatura evaporasse no ar. O evento culminante aconteceu em 14 de agosto, por volta das 3 horas da manhã. O vigia noturno, identificado nos relatórios como Abdel Fattah, não foi encontrado para o turno da manhã. Inicialmente pensaram que ele havia dormido fora do posto, mas suas botas estavam posicionadas ao lado da cadeira de vigilância. A arma que ele carregava, um rifle velho para afugentar chacais, foi encontrada ainda carregada, mas com o cano torcido como se tivesse sido pressionado por uma força tremenda. As buscas começaram imediatamente, e as trilhas que levavam ao deserto mostravam marcas profundas no solo, indicando que Abdel havia sido arrastado. Mas logo as pegadas se tornaram erráticas, circulares, impossíveis de seguir, até desaparecerem completamente. Nenhum vestígio de sangue foi encontrado, nenhum sinal de fuga, apenas silêncio. A equipe cancelou a escavação naquele mesmo dia. Os beduínos locais se recusaram a retornar. Antes de partir, um deles deixou uma advertência simples aos estrangeiros. Vocês cavaram onde não deveriam. Esse solo tem dono. Nos meses seguintes, o incidente foi discretamente abafado. A imprensa local tratou o desaparecimento como um caso de insolação, seguido por desorientação no deserto. Oficialmente, Abdel Fattah nunca foi encontrado, mas a história não termina ali. Nos anos seguintes, arqueólogos que participaram daquela expedição começaram a relatar sonhos perturbadores,
sempre envolvendo um corredor de pedra escura, um perfume forte de mirra e uma sombra canina o seguindo de perto, respirando no cangote. Uma pesquisadora francesa, anos depois, revelou ter encontrado em manuscritos copta uma descrição curiosamente semelhante à criatura vista em Luxor. O texto fazia referência a um guardião de carne viva enviado por Anubis para proteger as rotas para o reino dos mortos. Esse ser, chamado de Aktep, que significa a boca do sepulcro, seria o antigo servo treinado pelos sacerdotes da sexta dinastia, criado através de rituais de reanimação e oferendas humanas. O Aktep, segundo o texto, não é um espírito, nem um deus, mas um guardião biológico e eterno, parte homem, parte fera, alimentado por rituais que hoje ninguém ousa realizar. Enquanto a tumba estiver em silêncio, diz o pergaminho, ele dormirá nas rochas, mas se a poeira for perturbada, ele ouvirá. Coincidência ou não, o sítio da escavação em Luxor permanece interditado por motivos estruturais. Mas satélites mostram que estranhas alterações no solo continuam surgindo periodicamente, grandes depressões circulares, padrões inexplicáveis na areia, como marcas deixadas por algo se movendo por baixo. E há ainda um último registro. Em 2006, um fotógrafo britânico que visitava a região tirou uma foto panorâmica das montanhas próximas ao local. Ao analisar as imagens dias depois, percebeu que em uma das rochas, no alto de uma elevação, havia uma figura escura, em pé, olhando para as tendas abandonadas ao longe. Ele ampliou a imagem. O ser estava de perfil, corpo magro, musculatura exposta, cabeça de chacal, os olhos brilhantes, e parecia sorrir. 16 a necrópole silenciosa de Abusir. A apenas 30 quilômetros ao sul do Cairo, entre as sombras das pirâmides menos visitadas, repousa Abusir, uma antiga cidade mortuária onde os faraós da quinta dinastia foram enterrados. Diferente de Gizé, onde a majestade das pirâmides domina o horizonte, Abusir é marcada por uma atmosfera pesada, uma sensação de abandono, como se o próprio tempo tivesse desistido de passar por ali. Foi nesse cenário esquecido que, em 2004, arqueólogos tchecos fizeram uma descoberta que permanece envolta em silêncio e inquietação. Eles desenterraram uma seção subterrânea jamais mapeada da necrópole, diferente de tudo que haviam encontrado antes. E mais estranho, essa área não constava em nenhum registro egípcio, tampouco exibia os símbolos tradicionais das tumbas antigas. A equipe descobriu uma sequência de corredores interligados, cuidadosamente escavados na rocha calcária. Os túneis levavam a câmaras funerárias espaçadas de forma simétrica, como se cada espaço obedecesse a uma arquitetura ritual, mas com uma característica aterradora. Nenhuma parede continha hieróglifos, nomes, símbolos sagrados ou inscrições funerárias. Os egípcios antigos acreditavam que a escrita era essencial para garantir a imortalidade da alma. Nomes, títulos e rituais eram gravados para proteger os mortos. Mas nesta necrópole, tudo estava em silêncio absoluto. Apenas pedra bruta e o som abafado dos passos na escuridão. Mais perturbador do que a ausência de inscrições eram os sarcófagos encontrados. Eram ao todo 23, distribuídos em nichos cavados na rocha, todos fechados, mas com nenhum vestígio de vedação ritual. Quando os arqueólogos abriram os primeiros, encontraram o que os relatórios descreveram como espaços estranhamente limpos. Nenhuma múmia, nenhum amuleto, apenas o cheiro seco e estagnado de pedra esquecida. Mas um detalhe logo chamou a atenção. Os interiores dos sarcófagos apresentavam marcas de pregos ou garras por dentro. As tampas, embora pesadas, mostravam sulcos que só poderiam ter sido feitos por algo ou alguém tentando sair, como se os ocupantes tivessem sido selados vivos, ou como se nunca tivessem morrido ao serem colocados ali. Os trabalhadores locais, todos vindos de vilarejos nas proximidades, se recusaram a continuar. Um dos operários, ao ver as marcas, deixou cair a ferramenta e fugiu gritando. Ele dizia que aquilo era a prisão dos amaldiçoados. Quando os pesquisadores perguntaram o que queria dizer, o homem, visivelmente abalado, explicou. Dizem que quando um nome é apagado da pedra, a alma fica presa no corpo.
Eles eram criminosos ou traidores de deuses. Foram enterrados sem nome para que nunca encontrassem descanso. Eles não dormem, eles apenas esperam. Após esse incidente, a equipe tcheca contratou outros trabalhadores, mas os relatos não cessaram. Um técnico afirmou ouvir arranhões vindo de dentro dos túneis quando estava sozinho. Outro arqueólogo relatou ter visto uma figura pálida, sem rosto, observando de um dos nichos. As câmeras de segurança posicionadas nos acessos da escavação captaram ruídos estranhos durante as madrugadas, como passo descalço sobre pedra molhada. O material coletado foi enviado ao Museu Egípcio do Cairo, mas muitas peças desapareceram ou foram arquivadas sem explicação pública. Alguns membros da equipe voltaram para seus países sem conceder entrevistas e as escavações em Abu Sir foram interrompidas poucos meses depois. Um documento interno, vazado anos depois, indicava que uma das câmaras continha um sarcófago que havia sido reaberto durante a noite sem sinais de violação externa. A tampa, que pesava mais de 600 quilos, foi encontrada levemente deslocada, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Nenhum membro da equipe assumiu a responsabilidade e, oficialmente, nada disso aconteceu. Hoje, os guias locais evitam Abu Sir. A maioria dos turistas passa direto rumo às pirâmides de Saqqara ou Gizeh. Mas quem conhece a história caminha com cautela perto das dunas que cobrem a entrada esquecida da necrópole silenciosa. Na noite de lua cheia, moradores dizem que, se você se aproximar da entrada com atenção, poderá ouvir sons abafados sob a areia, como se algo raspasse a pedra, ou talvez batesse de dentro para fora. 17. A Caixa de Nefertiti. No verão de 2008, um grupo de arqueólogos independentes financiados por uma universidade europeia recebeu permissão para investigar um setor esquecido da necrópole de Tel El Amarna, a antiga cidade construída por Akhenaton, o faraó herege. Enquanto muitos buscavam pistas sobre sua tumba perdida, o objetivo do grupo era mais específico: rastrear qualquer vestígio deixado por sua rainha, Nefertiti, a mulher misteriosa cujo desaparecimento permanece um dos maiores enigmas da história egípcia. Durante a terceira semana de escavações, os pesquisadores identificaram uma pequena câmara selada por lajes de pedra, afastada do eixo central da estrutura. Não havia inscrições externas, apenas um padrão rudimentar esculpido na entrada, 3 círculos sobrepostos, símbolo incomum e ausente nos registros arqueológicos tradicionais. Quando finalmente conseguiram remover as lajes, encontraram apenas um único objeto no centro da câmara, uma caixa de pedra escura, do tamanho de um baú, envolta em faixas de linho endurecido e selada com resina antiga. Não havia textos, amuletos ou elementos decorativos, apenas aquele silêncio ancestral que parece crescer nas profundezas do deserto. A abertura foi feita sob vigilância e protocolos rigorosos, mas dentro da caixa não havia múmia, joias ou pergaminhos. Somente 2 itens: uma máscara funerária de pedra cinzenta, perfeitamente polida, com feições ambíguas, nem masculinas nem femininas, e um espelho negro, liso como obsidiana, sem moldura, sem alça, sem reflexo. A máscara possuía olhos incrustados de ônix tão profundos que era impossível encará-los por mais que alguns segundos sem sentir um desconforto físico. O espelho, por outro lado, parecia absorver a luz em vez de refletir, como se o interior fosse um buraco onde o olhar se perdia. A equipe fotografou os objetos, catalogou tudo e os enviou para análise inicial no acampamento. Mas, naquela mesma noite, os primeiros sinais de algo errado começaram. O Dr. Keller, líder da expedição, foi encontrado fora de sua tenda às 3 horas da manhã, caminhando em direção ao deserto descalço, murmurando em uma língua que ninguém conseguiu identificar. Quando acordado, ele não lembrava de nada, mas havia desenhado os 3 círculos sobrepostos nas palmas das mãos, usando carvão de fogueira. Nos dias seguintes, 3 dos 5 membros da equipe abandonaram o projeto repentinamente, alegando sofrer com pesadelos persistentes, insônia e uma presença que os observava enquanto dormiam. Um deles deixou um bilhete antes de partir. A máscara não representa ninguém. Ela é um receptáculo.
O espelho não mostra o rosto, mostra o que está atrás de você. Mas não é reflexo, é vigia. O espelho foi posteriormente transferido para o Cairo, mas sumiu em trânsito. Oficialmente, consta como extraviado. A máscara foi mantida sob estudo por um breve período antes de ser selada em um compartimento arqueológico restrito, longe do público e de outros pesquisadores. Um relatório interno confidencial vazado em 2015 revela que a pedra da qual o espelho era feito não corresponde a nenhuma formação geológica conhecida do Egito. Além disso, apresenta traços de composição semelhante encontrada em meteoritos, o que levanta hipóteses ainda mais estranhas. O que mais alimenta os boatos é que, em algumas fotos não autorizadas da máscara, o rosto parece levemente diferente em cada registro, como se seus traços se adaptassem ou observassem. Teóricos do ocultismo acreditam que a caixa de Nefertiti não era um túmulo, mas sim um vínculo espiritual com outro plano de existência. Um elo com algo que os egípcios não ousavam nomear ou que esqueceram de propósito. Hoje, não há sinal público da caixa, do espelho ou mesmo do relatório final. A universidade removeu o estudo do currículo oficial e os 3 círculos sobrepostos que apareciam na entrada da câmara foram encontrados esculpidos também na parede interna da tenda de Keller, na manhã em que ele desapareceu sem deixar rastros.